Agora vai! Gente, eu imprimi aqui para vocês o edital da Secretaria de Educação. O que eu iria fazer se eu fosse fazer essa prova? Eu estou supondo que eu vou fazer essa prova. Então, eu vou começar com os conhecimentos básicos, que é uma matéria comum para mim e para vocês que vão fazer a prova. Então, é o seguinte, eu vou pegar o edital. Como é uma matéria comum que todos vão estudar, conhecimentos básicos, vamos supor que eu vou pegar legislação. Quando eu pegar o tópico de legislação, eu vou ver o que eu ainda não sei. Eu começo pelo que eu ainda não sei. Eu ainda não tenho noção dessa matéria. Então, eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que eu nunca vi a lei dos deficientes, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nunca vi essa lei na minha vida. Então, dentro do tópico de legislação, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu nunca vi na minha vida, estou supondo que eu nunca vi. Eu vou pegar e vou ler o que vai cair na prova. Ele falou aqui que é o capítulo 4. Capítulo 4. Então, eu vou pegar o capítulo 4 e vou ler o capítulo 4. Durante 1 hora, eu vou estudar conteúdo. Na próxima hora que eu for estudar essa matéria, eu vou só fazer exercícios. Como é um capítulo pequeno, né? É só o capítulo 4, então eu começo lendo. Se fosse uma lei inteira, eu começaria pelos exercícios. Por quê? Porque nos exercícios, eles vão me mostrar quais são os artigos que caem mais. Eu não preciso ler a lei inteira primeiro. Eu faço primeiro os exercícios, eles vão me mostrar, os exercícios vão me mostrar quais os artigos caem mais. Eu vou marcar na lei os artigos que caem mais. E na minha primeira leitura, quando eu for ler a lei, eu já vou ver quais são os que caem mais. Eu leio primeiro os que eu marquei e depois, se eu tiver tempo, eu leio a lei inteira. Gente, o objetivo de todo concurseiro deve ser otimizar o seu tempo. Você não vai ficar lendo e relendo conteúdo, lendo e relendo lei, sendo que você vai perder tempo. As leis você tem que iniciar com os exercícios. Os exercícios vão te mostrar quais são os artigos que mais vão cair. Então, continuando. Eu não sei nada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, então eu vou pegar ele e vou começar por ele. Se eu já tenho uma noção das outras leis, eu só vou fazer exercício. Pra que eu vou ficar lendo a lei? Porque no exercício ele vai me mostrar qual o artigo que vai cair mais. Quando for para eu ler a lei, eu já vou saber. Quando for para eu ler a lei, eu já vou ler primeiro o que está marcado, né? Eu já vou ler primeiro os artigos que estão marcados, porque eu já fiz o exercício. Então, seria a primeira coisa que eu ia fazer. Eu vejo o que eu ainda não sei daquele tópico. Depois, lei orgânica do DF. Eu já tenho uma noção de lei orgânica, porque eu estudei para concursos aqui do Distrito Federal. Então, eu já tenho uma noção. O que eu vou fazer? Exercício. Eu vou fazer exercício. Então, eu não vou mais... Eu vou ler a lei dos tópicos que ele me falar aqui. Talvez eu leia. Talvez eu não leia. Por quê? Porque nos exercícios eles vão me mostrar os principais artigos. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso. O que eu sempre faço? Eu estudo 1 hora de conteúdo mesmo. O conteúdo da matéria. Pego lá a matéria, PDF ou videoaula que seja. Estudo 1 hora. E na minha próxima hora que eu for estudar essa matéria, eu só vou fazer exercício. Eu sempre falo para as pessoas, não percam tanto tempo com o conteúdo em si, só se for para revisar, porque às vezes a gente perde muito tempo estudando uma matéria e lendo PDF e vendo videoaula e não fazemos os exercícios que são os mais importantes. O exercício é o mais importante, vai cair exercício na sua prova, então o exercício é o mais importante para você ver se você está estudando certo. E para você ser aprovado, gente, a prova ela é composta de exercícios, né? Então, muitas matérias, faça o estudo reverso, comece pelo exercício
e depois você vai na matéria. Mas continuando, vou continuar aqui nas matérias básicas. Português. Como que eu faço em português? Eu tenho uma certa facilidade em português. Eu nunca tive muita dificuldade com português. O meu problema são exatas, né? A parte das exatas eu sou péssima, mas português eu não tenho tanta dificuldade. Então, eu não vou tópico por tópico. Em português, eu entro nas questões lá no que concursos, eu coloco tudo de uma vez. Eu coloco português, né? Coloco a matéria, coloco a banca, se for CESP, o abençoado do CESP, porque não vai ser a banca da Secretaria de Educação. A banca da Secretaria de Educação é a Quadrix, que está seguindo bem a linha do CESP, viu? Eu digo para vocês que a Quadrix, ela tá indo assim na linhagem do CESP. Inclusive, tem questões da Quadrix que elas são mais difíceis até do que o CESP. Então, assim, a Quadrix, ela tá indo nessa linhagem. Eu confesso para vocês que eu não li totalmente o edital, mas na última prova que teve da Secretaria de Educação e as últimas provas da Quadrix, 2 erradas anulavam uma certa. O que você vai fazer nesse caso? Quando 2 erradas anulam uma certa? Você vai responder tudo. Você precisa responder tudo. Porque no CESP uma errada anula uma certa. E mesmo assim no CESP você não pode deixar muitas questões em branco, senão você não consegue entrar na briga. Você não consegue entrar na briga, tá? Então nem no CESP você não pode deixar muitas questões em branco. Piorou na Quadrix. Se se são 2 que anulam uma certa, você vai responder tudo. Pode responder todas, porque senão você não consegue entrar na briga. Conhecimentos básicos, continuando. Português. Eu, Suelen, eu coloco português, Quadrix e coloco tudo de uma vez. Por quê? Porque eu tenho facilidade em português. Se você tem dificuldade em português, você vai pegar tópico por tópico, assim como você faz nas outras matérias. Por exemplo, número 1, compreensão e interpretação de texto. Você vai botar um tópico lá, português, compreensão e interpretação de texto, Quadrix, e vai responder, ok? Tem a matéria do manual de correspondências, né? Então, aqui vai cair a redação oficial. Nessa prova de professor, vai cair redação oficial. Vamos por partes aqui. Estou estudando português. Eu vou pegar, Suelen, vou pegar português e vou direto para os exercícios. Como eu disse para vocês, eu tenho facilidade em português. Então, eu não vejo videoaula e não estudo por PDF. Porque eu adquiri uma base, né? Eu adquiri uma base nesse tempo que eu estudo para concurso. E eu já tinha facilidade antes de começar a estudar. Então, eu não vejo mais aula, gente. Eu só vejo aula de português quando eu tô com dúvida em alguma questão. Então, eu vou direto para a questão. Eu entro lá no que concursos, eu boto português, vou botar Quadrix, vou botar todas as questões de português. E vou resolver durante 1 hora. Eu descanso 15 minutos. 1 hora eu estudei, 15 minutos eu descansei. Nesses 15 minutos você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode entrar no Instagram, você pode lanchar, vai fazer o que você quiser nesses 15 minutos. Retornou dos 15 minutos, mas, gente, faça isso cronometrado. Retornou dos 15 minutos, eu boto meu celular no modo avião, pra ninguém me interromper, né? E pra eu não desconcentrar. Então, eu boto no modo avião e vou voltar a estudar mais 1 hora. Quando eu voltar a estudar mais 1 hora, eu vou pegar o manual de redação, né? Redação oficial. Tenho uma noção de redação oficial, porque eu já estudei isso para outras provas. Então, eu vou direto para as questões. Eu vou fazer só questão da banca Quadrix, né? Eu vou botar lá, redação oficial, Quadrix, e vou fazer só as questões de redação oficial da Quadrix durante 1 hora. Parei. 15 minutos de descanso. Você pode fazer o que você quiser nesses 15 minutos, como eu já tinha falado, né?
Então, você vai pegar... Descansou. Próximo tópico, legislação. Eu tenho noção de LODF. Vamos supor que eu não tenho, né? Você não tem noção nenhuma, você nunca estudou Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, você vai pegar essa primeira hora e você vai pegar conteúdo. Você vai pegar os conteúdos da Lei Orgânica. Suelen, eu tenho dificuldade de ler a lei. Então, vai para aula, videoaula. Você vai pegar a videoaula, vai escutar o professor falando, vai estar estudando o conteúdo durante 1 hora. Ok? Descansa 15 minutos. Na próxima hora que você for pegar a lei orgânica, só faça exercícios. Mas eu não sei tudo, não tem problema. Vai direto pro exercício, porque o exercício ele vai te mostrar o que mais cai. Tá bom? Então, vai direto pro exercício. Descansa 15 minutos. Então, eu sempre faço assim. Eu estudo 1 hora, descanso 15 minutos. Na próxima hora, eu estudo outra matéria. Por quê? Suelen, eu não consigo ficar estudando muitas horas uma matéria só. Isso cansa o meu cérebro, né? Não é o meu melhor método de aprendizagem. Você tem que verificar qual é o seu melhor método de aprendizagem. Esse não é o meu. A cada 1 hora eu troco de matéria, porque eu realmente não consigo ficar muito tempo naquela matéria. Então, pra mim, eu já verifiquei, né? Isso você tem que testar. Eu já verifiquei isso comigo, que comigo não funciona. Eu perco a concentração quando eu fico estudando a mesma matéria sempre. Então, o que eu fiz? Eu troco de matéria a cada 1 hora. Então, é isso. Na próxima hora, eu vou estudar a 840. Gente, essa parte básica aqui, eu já tenho uma noção dela toda, porque eu já estudei isso anteriormente. Então, assim, pra mim, pra pessoa que começou antes é mais fácil? Vai ser mais fácil porque ela já tem uma noção, provavelmente ela já vai direto pros exercícios. Mas pra quem tá começando agora, você vai pegar essa primeira hora que você, por exemplo, 840. Você vai lá na 840. Deixa eu ver o que vai cair aqui na 840. Ó, eles foram tão legais que eles colocaram exatamente os tópicos que vão cair. Então, você vai lá, dos deveres, título 5. Você vai lá e vai ler isso, se você não tem noção. Você vai ler o título 5 durante 1 hora. Ai, não deu 1 hora. Ótimo. Se deu 15 minutos, melhor ainda. Você vai pegar esses 15 minutos, você vai ler o tópico 5, né? O título 5. O restante do tempo, você vai fazendo exercício. Aqui, ó, dos deveres, do regime disciplinar, dos processos de apuração de infração disciplinar. É só isso daqui que vai cair. Então, vai ser rápido para você fazer a leitura. Você vai ler o título 5, o título 6 e o título 7. Depois que você lê isso durante 1 hora, que eu acredito que vai dar até menos tempo, no próximo horário você vai fazer exercício. Gente, é sério, vocês precisam fazer exercício. E mesmo quando você não conhece a matéria, mesmo quando você ainda não sabe a matéria toda, já vai pro exercício. O exercício é o mais importante, de verdade, de coração. Os meus resumos no início do meu estudo eram gigantescos. É porque eu não estou com o meu material aqui. Mas eu vou mostrar, eu ainda vou fazer vídeo aqui pra mostrar pra vocês. O meu resumo era gigante. Como que eu ia ler isso depois? Como que eu ia revisar isso depois? Eu perdia tanto tempo fazendo isso. Tanto tempo que se eu soubesse desde o início que os exercícios eram mais importantes, eu tinha feito só exercício. Porque o exercício você vai entrando na sua cabeça. Você vai ver quando você começar a fazer. Então, tem alguém elogiando a minha make. Gente, essa maquiadora é bafônica. Eu vou indicar ela aqui pra vocês. É a Mica. Daqui a pouco eu vou pra um casamento e ela já fez aqui minha maquiagem. Eu vou indicar ela pra vocês. Ela é maravilhosa. Mas, vamos lá. Eu ia correr atrás disso daqui, desse material. Provavelmente já tem aulas disponíveis no YouTube, né? Os professores já devem estar comentando muito sobre esse concurso, né? Eu tenho visto que os professores têm comentado. Então, eu ia correr atrás disso daqui
para eu estudar o conteúdo. Provavelmente não tenha tantas questões. Esse é o tipo de matéria que você tem que estudar e pedir para Caio o que você está estudando, né, dos conteúdos, porque tem matérias que não tem muita questão, né? Então, realmente aqui, nesses casos, quando não tem muita questão, você tem que correr atrás do conteúdo e dos professores, gente. Os professores, em época dessas provas, eles geralmente disponibilizam as questões, né? Então, os professores geralmente disponibilizam muitas questões. Eles fazem questões da matéria quando não existe questões lá no QConcursos. Então, eu correria atrás de estudar o conteúdo e correria atrás dos professores para saber onde tem questão sobre tecnologias educacionais. Continuando, conhecimentos complementares, bases legais e temas da educação nacional. Outra matéria que eu não tenho noção, né? Nunca fiz pedagogia, então não tenho noção disso. Mas eu tô vendo aqui que o tópico 1 é a Constituição, né? Tá falando da educação, da cultura e do desporto. Você vai na Constituição e vai ler esse tópico aqui, é o capítulo 3. Você vai ler o capítulo 3 da Constituição no primeiro horário, né? Eu faria isso nos primeiros. Não vai dar nenhuma hora, vai dar o quê? Uns 15 minutos para você ler isso daqui. Então, você vai lá, você vai ler o capítulo 3, vai dar 15 minutos. O restante que faltar para completar uma hora, você vai fazer exercício. Não tem mais o que fazer. Você vai pegar, vai colocar lá, Constituição, Direito Constitucional, Constituição, capítulo 3, vai fazer só exercício. Beleza? Tópico 2. Lei 9394. Eu não tenho noção dessa lei. Eu não sei, nunca vi essa lei. Eu ia começar por questões. Eu ia lá nas questões, ia botar lá, Lei Distrital 9394, ia fazer as questões. As questões, elas me mostram quais são os artigos que caem mais. Eu ia marcar esses artigos na lei. Beleza? Eu ia marcar os artigos na lei. Depois, eu ia fazer questão... Não, eu já tinha feito questão, eu marquei os artigos da lei. Quando eu for fazer a leitura dessa lei, porque eu não conheço essa lei, então eu vou lá, vou fazer a leitura dos artigos dessa lei. Eu vou começar pelos artigos que eu marquei. Então, eu vou ler os artigos que eu marquei primeiro. O restante do tempo, se eu botei 30 minutos para ler a lei, e li em 10 minutos os artigos que eu marquei, os próximos 20 minutos eu leio a lei como um todo. Tá bom? Então, é basicamente isso. E assim por diante, gente. E não tem muito segredo. Eu acredito muito nas questões. Muito, 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 muito. Eu acredito, assim, que questões é o melhor método mesmo para estudar, né? Óbvio que se a gente tiver alguma dúvida, a gente tem que recorrer a um bom material, uma boa videoaula. Então, aqui eu deixo muitas dicas pelos materiais que eu estudei. Né? Tem cursinhos maravilhosos, excelentes, mas foque em um cursinho só. Foque no cursinho que você tem mais facilidade com os professores, que você gosta mais da dinâmica daquele professor. Então, você foca nesse cursinho e fica com esse cursinho. Você gosta desse material em PDF? Então, você foca nesse material em PDF e fica com esse material em PDF. Não fique mudando, não fique com essa overdose de materiais. Hoje em dia, existe muito, muito, muito conteúdo disponível. Então, às vezes, a gente perde por causa disso. A gente fica confuso de tanta coisa que tem disponibilizado pra gente utilizar. Então, foque em apenas um cursinho, foque em apenas um material em PDF e foque nas questões, que é o mais importante. Tá certo? Eu espero ter ajudado. Não sei se ficou confuso. Se vocês quiserem mais dicas, vocês me chamam no direct, para eu tentar explicar melhor, né? Que às vezes aqui a gente quer explicar de uma forma mais rápida, mais ágil, e pode ser que tenha ficado confuso. Mas é basicamente isso. Estude 1 hora, pause 15 minutos. Estude na próxima hora outra matéria. Isso já foi cientificamente até comprovado que é muito melhor, né? Para nossa mente, muito melhor para o nosso aprendizado. Então, que vocês possam
encontrar o melhor para vocês. Tem gente que consegue se concentrar 2, 3 horas em uma matéria só muito bem. Eu já falei que não é o meu método, né? Não é o que eu me dei melhor. Mas quem consegue fazer isso, tá bom?